Quando você abre os olhos pela manhã, algo muito mais antigo do que o pensamento já está acordado dentro de você. Antes da lógica, antes da memória do seu nome, antes da lista de problemas que sua mente insiste em repetir, existe um campo silencioso que já começou a operar. Jung chamaria esse campo de inconsciente. E é ali, exatamente ali, que o seu dia começa de verdade. A maioria das pessoas acredita que acordar é um ato físico. Abrir os olhos, levantar o corpo, caminhar. Mas acordar, no sentido profundo, é um ato psíquico. É o instante em que você decide, mesmo sem perceber, quem estará no comando da sua vida naquele dia. O ego ansioso, que tenta controlar tudo, ou o self, que sabe exatamente para onde você precisa ir. Se você acorda e imediatamente se conecta ao medo, à falta, à pressa, você entrega o leme ao ego. E o ego sempre reage. Ele corre, luta, resiste, se cansa. Mas quando você acorda e escolhe uma frase consciente, simples, carregada de presença, algo muda. Você não está apenas falando palavras. Você está dando uma instrução direta ao inconsciente. O inconsciente não entende argumentos. Ele entende símbolos, imagens e afirmações sentidas. Por isso, aquilo que você declara no limiar entre o sono e a vigília tem um poder desproporcional. Nesse estado, as defesas do ego ainda estão baixas. A mente crítica ainda não assumiu o controle. É nesse espaço que a transformação real acontece. Quando você diz, com presença e verdade, que o inconsciente trabalha a seu favor, você não está pedindo ajuda. Você está reconhecendo uma realidade que sempre existiu, mas que foi esquecida. Jung dizia que enquanto você não torna o inconsciente consciente, ele dirige sua vida e você o chama de destino. Essa frase muda exatamente isso. Ela tira você do papel de vítima e o coloca no papel de observador integrado. A partir desse momento, algo sutil começa a se reorganizar. Não fora, mas dentro. Pensamentos que antes surgiam em espiral começam a perder força. Reações automáticas se tornam mais lentas. Você passa a responder à vida em vez de ser arrastado por ela. Esse é o primeiro sinal de que o self começou a assumir. O self não grita, ele não impõe, ele organiza. Quando você confia, quando você permite, ele age por meio de símbolos, encontros, intuições e até obstáculos. O inconsciente não trabalha para o conforto imediato do ego. Ele trabalha para a totalidade da psique. E muitas vezes, aquilo que parece atraso é proteção. Aquilo que parece perda é correção de rota. O problema é que fomos ensinados a desconfiar desse processo. A cultura nos treinou para acreditar que tudo depende do esforço consciente, da vigilância constante, do controle absoluto. Mas Jung foi claro ao afirmar que a psique é autorreguladora. Existe uma inteligência interna que busca equilíbrio o tempo todo. Quando você tenta controlar demais, você interrompe esse movimento natural. Ao acordar e afirmar que algo maior dentro de você está trabalhando, você interrompe o ciclo da hiperidentificação com o ego. Você lembra à sua mente que ela não está sozinha, que existe um centro mais profundo, mais sábio, mais antigo, organizando os acontecimentos internos e externos. E aqui é importante entender algo essencial. Não se trata de magia superficial. Não se trata de repetir frases esperando recompensas externas. Trata-se de alinhamento psíquico. Quando o inconsciente percebe que você está disposto a ouvir, ele responde. E ele responde sempre. Talvez você perceba isso como uma sensação de calma sem motivo aparente. Talvez como uma decisão que surge de forma clara. Talvez como um encontro improvável ou uma oportunidade inesperada. Mas o ponto central é este: nada disso acontece por acaso. O inconsciente se comunica o tempo todo. A maioria das pessoas simplesmente não escuta. Quando você acorda afirmando confiança, você cria um eixo interno. E esse eixo muda a forma como você atravessa o dia. Situações que antes ativavam medo, agora ativam reflexão. Pessoas que antes despertavam reatividade,
agora revelam projeções. Você começa a perceber que muito do que te incomoda no mundo é, na verdade, material psíquico pedindo integração. Jung chamou isso de sombra. Tudo aquilo que foi reprimido, negado ou não reconhecido em você não desaparece. Ele se acumula no inconsciente e encontra formas indiretas de se expressar. Muitas vezes, como ansiedade. Outras vezes, como escassez. Outras, como conflitos repetitivos. Quando você permite que o inconsciente trabalhe, você também permite que a sombra venha à consciência de forma menos destrutiva. Isso exige coragem, porque confiar no inconsciente não significa que apenas coisas agradáveis virão à tona. Significa que a verdade virá, e a verdade nem sempre é confortável para o ego. Mas ela é libertadora para o self. Ao longo do dia você começará a notar pequenos sinais, um incômodo que surge sem explicação clara, um pensamento recorrente, um sonho que permanece vivo na memória. Nada disso é aleatório. O inconsciente fala por símbolos, e cada símbolo carrega uma mensagem sobre o seu processo de individuação. Individuação é o nome que Jung deu ao caminho de se tornar quem você realmente é. Não quem esperam que você seja, não quem você aprendeu a representar, mas quem emerge quando as camadas do ego começam a se dissolver. E esse processo não acontece através de força. Ele acontece através de escuta. Quando você acorda e declara confiança, você abre espaço para essa escuta. Você sinaliza que está disposto a caminhar em direção à totalidade, que não quer mais apenas sobreviver, mas integrar. E a integração muda tudo. Você percebe, com o tempo, que muitos dos seus desejos não eram realmente seus, eram compensações, tentativas do ego de preencher vazios internos. Quando o inconsciente começa a trabalhar de forma consciente, esses desejos se transformam. O foco sai da falta e se move para o sentido. E sentido é algo que o ego não consegue fabricar. O sentido emerge quando você está alinhado com o seu centro. Quando suas ações externas refletem seu estado interno. Quando você deixa de lutar contra si mesmo. A confiança no inconsciente também muda sua relação com o tempo. A urgência diminui. A ansiedade perde espaço. Você entende que cada fase tem uma função. Que cada atraso tem um motivo. Que cada crise contém um potencial de reorganização psíquica. Jung dizia que não existe crescimento sem conflito, mas existe sofrimento desnecessário quando resistimos ao processo. Ao acordar e afirmar confiança, você não elimina os desafios. Você muda sua postura diante deles. Você deixa de perguntar por que isso está acontecendo comigo e começa a perguntar o que isso quer me mostrar. Essa simples mudança de pergunta altera completamente a experiência. O problema deixa de ser inimigo e se torna mensageiro. O sintoma deixa de ser falha e se torna linguagem. A vida deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser algo que se revela através de você. E quanto mais você pratica esse alinhamento, mais o inconsciente responde com clareza. Você começa a ter insights espontâneos. Decisões que antes pareciam impossíveis se tornam óbvias. Caminhos que estavam bloqueados se abrem, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de se relacionar com ele. O inconsciente sempre esteve trabalhando. A diferença é que agora você parou de atrapalhar. Você parou de exigir respostas imediatas, parou de pressionar, parou de desconfiar do silêncio. E o silêncio, quando escutado, revela mais do que qualquer explicação. Existe algo profundamente libertador em reconhecer que você não precisa carregar tudo sozinho, que existe uma inteligência interna capaz de organizar sua vida de forma mais sábia do que o ego jamais conseguiria. Isso não te torna passivo, te torna presente. Presença é o estado em que o self pode agir. Quando você está ausente, o ego reage automaticamente. Quando você está presente, o inconsciente encontra espaço para se expressar de forma construtiva. E essa presença começa logo ao acordar, antes da avalanche de estímulos, antes das demandas externas, antes da comparação,
antes do ruído. É ali, naquele primeiro instante, que você escolhe quem conduz. Se você permitir, o inconsciente te guiará por caminhos que o ego jamais ousaria percorrer. Não porque sejam fáceis, mas porque são verdadeiros. E a verdade, mesmo quando desconfortável, tem uma qualidade que a ilusão nunca terá. Ela liberta energia. Você não precisa entender tudo agora. O inconsciente não exige compreensão imediata. Ele pede confiança. E confiança não é ausência de medo. É ação apesar dele. É dizer sim ao processo mesmo sem garantias. Quando você acorda e afirma essa confiança, você planta uma semente. Algumas germinam rápido, outras levam tempo. Mas nenhuma é desperdiçada. O inconsciente não trabalha em vão. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo em você reconheceu essa mensagem. Algo mais profundo do que o pensamento lógico se moveu. Isso é o Self respondendo. Isso é o início de um diálogo. Permita que esse diálogo continue. Observe seus sonhos. Observe suas reações. Observe seus padrões. Tudo está falando com você. E quanto mais você escuta, mais clara a linguagem se torna. Se essa reflexão fez sentido, escreva nos comentários que você escolhe confiar no seu inconsciente. Isso não é para os outros, é para você. Tornar consciente é dar forma. Dar forma é integrar. Lembre-se de curtir este conteúdo e se inscrever no canal. Cada vídeo é um convite para aprofundar essa jornada de individuação. Não para se tornar alguém diferente, mas para lembrar quem você sempre foi. E amanhã, quando acordar, antes de qualquer pensamento, faça uma pausa. Respire. E reconheça em silêncio que algo maior dentro de você já está em movimento. Sempre esteve. Confie.